Então é com muita alegria que nós chegamos aqui. Eu queria saber das irmãs, quem estava conosco no ano passado. Faz um sinal aí com a mãozinha. Amém. Olha, muitas aqui. Glória a Deus. E dessa vez nós temos tido essa oportunidade de conhecer algumas congregações, né? Estou gostando demais, Paulinha, desse formato que vocês deram, né? Porque eu creio que para cada igreja local Deus tem trazido uma palavra, né? Como vai ser aqui também. E a palavra que temos pregado, ela tem sido, não vai ser diferente, porque o Senhor nos deu uma chamada bem difícil. É uma chamada de profeta mesmo, de exortar, de trazer, através da palavra do poder do Espírito Santo, o arrependimento à casa do Senhor, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Essa noite é uma noite de salvação para a tua vida. Essa noite é uma noite de transformação para a tua mente. Não preocupe com quem está segurando o açoite, mas ele vem de Deus e receba. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem da cruz, é uma palavra afiada, que corta para dois lados, tanto para juízo, quanto para salvação. E ela é apta para discernir os teus pensamentos, as tuas intenções. Nenhum de nós vai poder estar encoberto diante dela. Então, que nessa noite você esteja com seus ouvidos bem abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, para aquilo que Ele tem para nos dizer, para nos exortar. Eu confesso, irmãos, que cada vez está ficando mais difícil, cada vez vai funilando mais. Eu e Ariston temos compartilhado com alguns irmãos que têm a mesma visão que a nossa, e nós temos compartilhado de algo que tem sido similar, a respeito de uma carga espiritual muito grande que temos levado, porque Deus tem nos permitido ver a decadência da igreja evangélica brasileira. Deus tem nos permitido sofrer a opressão pela desobediência, de tão vergonhoso que está o evangelho da igreja evangélica brasileira. Há dois evangelhos sendo pregados. Tem o evangelho dos evangélicos, que agrada a muitos, que fomenta os apetites, que vai ao encontro da satisfação humana, mas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E tem o evangelho do reino de Deus. Que o reino de Deus venha sobre a tua vida, a tua família nessa noite. E o reino de Deus é o reinado dele, é o senhorio dele sobre a sua casa. Estamos incumbidos de trazer uma palavra para a família, muito oportuno, porque é onde o diabo tem feito de alvo, é onde nós temos tido muitas baixas. Enquanto Satanás nos distrai com nossas atividades na igreja, Satanás tem problema nenhum com crente de igreja, nenhum. Ele não tem problema com você estar aqui na igreja, ser dizimista, cantar, pregar, ensinar, frequentar os cultos. Ele não tem problema com isso, irmãos. Desde que você fique bem preso nisso, a tua casa fica bem vulnerável para ele. Então o Senhor tem nos mostrado estratégias dele, do diabo, para nos distrair dentro de um sistema corrupto que Deus não vai recuperar. Deus não vai recuperar sistema nenhum nessa terra, mas Deus está comprometido com almas, com as ovelhas dele. Aqui tem ovelhas do Pai, e ovelhas que estão fora do aprisco, que Ele pode resgatar ainda essa noite. Como nós vamos ter 2 dias, isso vai ser muito bom, porque nessa noite o Espírito Santo me direcionou a trazer uma palavra para nós, mas uma palavra individual, para cada um examinar a tua fé. Porque eu creio, eu tenho visto isso, que se houver um convertido numa casa,
Se houver uma mente transformada, uma mente de Cristo numa casa, é suficiente para salvar a sua família. Então nós vamos tratar hoje individualmente. Eu e você agora, nus diante de Deus. E nós estamos diante de uma decadência. E nós vamos trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar isso conosco, para que haja cura na nossa alma, cura na nossa fé. E amanhã, no segundo dia, nós vamos entrar nos todos os possíveis assuntos dentro de uma família. Tudo que pudermos, o Senhor nos dá liberdade para entrar, nós vamos entrar. Vamos cercar esse muro. Vamos levantar os muros, colocar os ferrolhos nas portas, reparar as frestas, porque o diabo só faz o que faz porque tem concessão para fazer. Ele faz por consentimento, porque há transgressão. Estamos descumprindo os princípios do Pai. Nosso Pai não vai passar por cima dos seus princípios são inegociáveis. Temos que colocar os princípios em ordem, nos alinhar com o Evangelho, para que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua família. Transforme o teu cônjuge, transforme você, liberte seus filhos, volte com seus filhos para a casa do Senhor. Antes de mais nada, eu gosto de me apresentar através de um vídeo, que é o documento. Nós trazemos conosco experiências profundas que marcaram a nossa caminhada, que foi o chamado, foi a base do projeto, a estratégia de Deus para mudar toda a minha vida e do Ariston, da nossa família, e nos lançar como um vento que sopra. Não sabemos para onde vamos, aonde vamos parar. Então, o nosso Deus é um Deus estrategista, mas é um Deus também do antes. Nós temos conhecido um Deus do antes, que já estabeleceu antes, que planejou antes, que sabe antes, proveu antes, fortaleceu antes, porque Ele nos ama antes, porque Ele é antes. Ele é antes de tudo. Sempre nós vamos ficar surpreendidos com as coisas que vão acontecendo, mas nada vai nos surpreender, nada vai surpreender o nosso Deus. Nosso Deus já sabe de tudo antes. É um Deus Pai, que nunca vai permitir que um filho passe por alguma adversidade, sem que Ele não tenha providenciado antes o recurso. Desde o começo, essa revelação ela é intrínseca para a nossa vida. O Deus que fez primeiro o alimento, antes veio o alimento, para depois vir a fome. E assim é com a vida de cada filho. Precisamos conhecer Deus. Precisamos querer conhecer quem Deus é. E conhecendo Ele, possamos descansar na sua paternidade. Porque é só na sua paternidade que vamos estar seguros. É só na sua paternidade que não vai haver mais medo e nem ansiedade. Na sua paternidade nós somos curados. Porque Ele é Pai. Ele sabe ser pai. Ainda que uma mãe abandone um filho, porque é quase impossível uma mãe fazer isso, mas faz. Mas ainda assim que fizesse, Ele não. Ele é Pai. Nosso Deus é Pai. Um Pai que supre o alimento antes da fome. Descanse nisso. Descanse nisso, queridos. Então esse Pai providenciou algo assombroso para nós vivermos. Mas foi a forma que Ele planejou para que entrássemos em todas as igrejas, queridos. Não é fácil, não é difícil entrar aqui. Não é difícil, porque o pastor Jonas, o pastor Ayrton, os pastores que eu conheço, amam esse evangelho. É esse evangelho que eles abraçaram. Por esse evangelho nós temos sofrido. Mas em outras, e na maioria das igrejas, queridos, não é assim. Deus tem usado da minha história para me colocar nos púlpitos onde nunca sequer chegou a mensagem da cruz. Onde o evangelho é o evangelho de Satanás. Não se assuste, amados. Satanás é sutil. E ele inaugurou o seu evangelho lá no monte, diante de Jesus, quando ele disse: tudo te darei, tudo, se prostrado me adorares. Esse evangelho tem fomentado muitos crentes atrás deste tudo.
atrás das coisas que vão ficar nessa terra. Evangélicos que querem o céu na terra. Dinheiro, riqueza, poder, saúde, cura, milagre, sucesso. E tudo isso Deus tem para dar. Mas Ele dá se Ele quiser. Um dia eu vi essa frase num post no Facebook. Eu tremi. O post estava assim: quem crê diz amém. Te darei tudo o que quiser, se me adorares. Pensa, pastor Jonas, os crentes. Eu recebo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É facinho, irmãos. O evangelho do anticristo nos púlpitos está facinho, facinho. Enquanto Cristo não for suficiente para a sua vida, querido, é esse evangelho que vai te satisfazer. O evangelho do tudo. Tudo que você quiser. O evangelho de Cristo não é este. O evangelho de Cristo é: quem quiser vir após mim, morra. Renuncie a si mesma. Toma a tua cruz e me siga. O evangelho não vai mudar, queridos. O evangelho é só esse. E o propósito do Pai para cada filho dele, para cada nascido de novo, é um só: formar Cristo em nós. E formando Cristo em nós, nós vamos compreendendo que nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o nosso umbigo, nunca foi sobre aquilo que nós queremos. Formando Cristo em nós, nós vamos entender que tudo é para a glória dele. E que agora eu vou entender que eu só posso amar a Deus no outro. Que o culto que agrada a Deus é a forma que eu trato o outro. O altar de Deus é a vida do outro. E que outro? O próximo. Quem é o seu próximo? Qualquer um. Qualquer um que precisar de você. Esse é o seu próximo. E entender isso está atrelado à sua vida eterna. O que faço para herdar a vida eterna? O advogado perguntou para Jesus. Você sabe, você é doutor. Ama a Deus e ao próximo. Alguma coisa incidiu sobre a verdade daquele doutor, que algum olhar de Jesus para ele deixou ele nu, que assim Jesus faz conosco, tira as nossas máscaras. E aquele religioso perguntou com o coração bem apertado: quem é o meu próximo? Porque queremos escolher o próximo. Queremos escolher quem nós vamos ajudar. Queremos escolher quem vai ser perdoado ou não por nós. Qual ofensa nós vamos querer perdoar ou não. Quem nós vamos amar ou deixar de amar. Isso está atrelado à sua vida eterna. E Jesus termina a parábola do bom samaritano, perguntando para aquele doutor: quem foi o próximo daquele homem meio morto? Que o pastor desceu do culto, olhou e não fez nada. Que o cantor desceu, olhou e não fez nada. Mas veio um que não estava vindo do culto, do templo, da parede, do prédio. Porque muitas vezes estamos confundindo igreja com parede. Nós viemos para cá como igreja. Aqui não é igreja. Aqui é um lugar, um prédio muito confortável, um lugar muito bom que Deus nos deu a vocês, tem nos dado agora para estarmos juntos, reunimos, cumprimos aquilo que é a vontade do Pai, de estarmos juntos, ajudando uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, curando uns aos outros, sofrendo uns com os outros. Mas quando sairmos aqui, amados, é a igreja que vai sair. É a igreja que vai para casa. É a igreja que vai para o trabalho amanhã. É a igreja que vai para a escola amanhã. É a igreja que vai para o trânsito. É a igreja que vai para o banco. É a igreja que está em qualquer lugar. Aquele samaritano não estava vindo daquele templo, onde o sacerdote e o levita, iludidos com o culto que deram, achando que Deus havia recebido. E ele fez que não viu aquele homem. E Jesus deixou aquele meio morto
praticamente irreconhecível, praticamente quase nu. Sabe por quê, queridos? Porque isso é um confronto para nós. Jesus quer dizer para cada um de nós que é qualquer um. É qualquer um. O seu próximo é qualquer um. Não dava para ver se aquele meio morto era um homossexual, era uma lésbica, era um viciado em drogas, era da esquerda ou era da direita. Não dava para saber quem era. Mas era alguém que precisava de ajuda. E a igreja está sendo omissa, irrelevante. Ela não se posiciona, está inerte diante das dificuldades do outro, das necessidades do outro. Jesus coloca um imundo, um odiado, um samaritano na história, para confrontar-nos, amados. Porque o samaritano foi rejeitado pelos judeus, pelo religioso. O samaritano não estava vindo do templo, não. Provavelmente ele tinha um trabalho subhumano em Jerusalém. Estava descendo com seu animal de carga. Ele estava indo para o culto em Samaria. Como que eu sei disso? Porque quando ele vê aquele meio morto, ele para tudo. Ele para a sua vida. Tira da bolsa o que ele tinha. Sabe o que ele tinha, igreja? Ele tinha azeite, ele tinha vinho. Sabe o que é isso, igreja? Elementos para um culto. Ele estava indo para um culto. E Jesus nos revela que o culto aconteceu na rua. E foi onde ele recebeu o culto. Você acha que Deus está aprovando você por estar na casa dele? Na igreja todos os dias? Qual culto você tem dado dentro da sua casa? O culto é como você trata a sua esposa, marido. É como você trata a sua esposa. É como você trata o seu esposo, mulher. É como você trata seus pais, filhos. É como você trata seus empregados, seus patrões, seus líderes. O culto na nossa vida começa na hora que nós acordamos e vai até na hora que vamos dormir, amados. Isso é ser igreja do Senhor. Isso é ter a mente de Cristo. Queremos uma família curada, mas o milagre não vai rasgar esse céu e vai resolver os seus problemas, não. Deus não muda situações. Deus não vai resolver problemas. Não importa para Deus resolver problemas. Sabe por quê, queridos? Porque problemas vão continuar na nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Deus está comprometido com uma coisa só: de transformar você à imagem e semelhança dele. Porque você é transformada, mulher. Você é transformado, marido. Vocês transformados, filhos. Vocês vão transformar qualquer situação. Somos nós que vamos mudar as nossas realidades, não Deus. Deus quer resolver você. Entenda isso. E para de ficar buscando Deus para resolver seus problemas. Para de ficar usando sua fé para agradar a Deus, tentando barganhar com Deus com muito serviço, com muito trabalho, com muita coisa, para que no final Ele venha e te agrada com aquilo que você quer. Para com isso. Isso não é fé. Isso é uma crença. Crença que nos leva a acreditar que eu vou atribuir muito crédito para Deus, que no final eu vou ter tanto crédito com Ele, por ter feito tanta coisa para Ele, que no final eu vou ser remunerada por esses créditos. Deus não tem empregados. Deus não tem funcionários. Deus é pai, Ele tem filhos. E como pai, Ele tá comprometido a suprir necessidades que Ele sabe quais são, amados. Essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. E sem essa fé é impossível. É impossível relacionar-se com Ele. Que quanto mais eu pensar que eu vou agradar a Deus pelo muito fazer, pelo muito cantar, pelo muito pagar, mais eu me afasto de quem Ele é. Porque a fé verdadeira é uma fé que me aproxima de Deus, por quem Ele é,
porque pelo que Ele já fez, não pelo poder que Ele tem para resolver os meus problemas. Nós estamos muito equivocados, amados. Precisamos voltar a alinhar a nossa mente com a palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba quem Ele é. Então fé, amados, não é acreditar, fé não é confiar, fé é conhecer quem Deus é. E essa fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não vai convencer Deus com essa fé que você tem. A fé não é para mover Deus a seu favor, querido. A fé é para mover você para Ele. A fé é para transformar você. Então, sem fé é impossível. Então, eu conhecendo agora, com essa fé de conhecimento, sabendo quem Ele é, e Ele é abençoador de todos que o buscam. Então, eu me aproximo dEle, não mais para ser abençoada, não mais para ser abençoado, porque agora eu já sei, pela palavra que é fiel e verdadeira, que já me disse que eu já fui abençoada com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Bênçãos que dinheiro não pode comprar. Consolo, paz, alegria, a justiça de Deus. Bênçãos que o Senhor me deu naquela cruz. E agora nós somos tão gratos por tudo que Ele nos deu naquela cruz, que eu vou cada vez aproximando dEle. Eu quero conhecer Jesus. Eu vou me aproximando dEle, porque eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo mais. Amados, 10 milhões de anos na eternidade não serão suficientes para conhecer quem Deus é. E quanto mais a gente se aproxima do Pai, ao contrário do que muita gente pensa, que por aproximar muito, Deus do poder vai colocar a mão sobre você e falar assim: agora sim, agora eu te aprovo, agora eu te abençoo. Não é isso. Não é isso que a palavra me diz. Quanto mais eu me aproximar dEle, com essa consciência, com essa mente renovada, com essa mente curada, transformada, sabendo que eu já tenho tudo, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que o meu corpo doa, ainda que eu esteja sofrendo, eu tenho tudo, porque Ele me deu tudo. Quanto mais isso vai acontecer na nossa relação, quanto mais há um relacionamento agradável, mais nós vamos nos parecendo com quem Ele é. Então, qual que é o propósito do Pai, querido? Não é mais que você vá a Ele com a expectativa do que você tem para receber, mas que você se aproxime dEle com a perspectiva do que Ele já te deu e agora o que você tem para oferecer. Nós vamos nos tornar iguais. Ele é abençoador, então nós vamos ser abençoadores dos nossos irmãos, abençoador da sua casa. Essa é a fé, queridos. Amados, tudo que está no Vale de Baca, o Vale de Baca é o Vale de Lágrimas, é o Vale do ser humano, tudo que Deus nos deu é para vocês também. Então aquela frase ali, aquele versículo, Salmo 118, 17, foi uma revelação do Pai para ficar na capa do livro. Eu entendo isso como um propósito para a tua vida. Não morrerei, mas eu viverei. Deus autorizou a tua vida. Seus dias estão todos contados. Então não se preocupe com amanhã. A palavra de Deus fala que o mal de amanhã virá. Fica tranquilo. Vença o mal de hoje. Vença o mal de hoje. Se houver amanhã, o Pai já providenciou o alimento antes da fome que vai vir. Não estejais ansiosos, amados. Eu aprendi a viver um dia por vez. Eu tive que aprender a viver assim por causa da doença. Porque até compreender o projeto, era um dia por vez. A cada crise de dor, era o último dia. E já são 15 anos. Eu não sei até quando Deus vai levar essa história, né, amor?
Igreja, nós só temos hoje. E o Senhor tem me dado a consciência de pregar como se fosse o meu último culto. Essa noite, 4:30 da manhã, Ele me acordou. Me acordou para orar, eu sentei na cama. Ele mandou que eu saísse do quarto. Fui para a sala, ajoelhei. Eu senti muita dor pelas almas, por este culto de hoje. Deus quer curar você. Deus sabe o que você está passando na tua casa. Deus tem suportado o teu pecado não confessado. Deus tem suportado a desobediência, a rebeldia. Deus tem visto suas lágrimas, que tem sofrido também por ver a mesma coisa que nós temos visto. Nós não estamos sozinhos, amados. 2004, então, veio o primeiro tumor. Quando estava o primeiro tumor, Deus falou que havia um projeto na enfermidade. Deus mostrou o projeto no Lucas 4:43, quando Jesus sai para pregar o Evangelho e os discípulos o abordam, dizendo que a multidão esperava ele para continuar curando, transformando pão em milagre, fazendo milagres. E Jesus, cansado daquilo, falou: olha, é necessário que eu vá e pregue o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Os milagres são sinais para que vocês creiam que eu sou o Cristo. Mas tira os olhos dos sinais. O sinal é só uma placa. É como se você estivesse indo para o hospital, aí tem a placa do nome do hospital e você para na placa. A placa é um sinal. Continua. Tem muita gente que só quer Jesus para milagre, só quer Jesus para o poder. Isso é pecado. Os sinais seguirão os que creem. É necessário que eu vá e pregue o Evangelho, porque foi para isso que fui enviado. Essa foi a chamada de Deus para nossas vidas. Só que eu pensei que o projeto seria só nesse tumor. Pode passar, amor. Aí extirpou, fiquei paralítica. Terrível, uma notícia terrível. Metade do corpo morto, sem mover nada. E Deus faz um milagre, me faz andar em 30 dias, é inacreditável, é improvável, é assustador. Nós pregamos em muitas igrejas com médicos, fisioterapeutas na área neurológica, é assustador. E nós temos visitado muitas pessoas que também operaram o mesmo câncer, perderam a mesma coisa que eu perdi e estão acamados. Ao mesmo tempo é constrangedor para mim, queridos. E isso só faz com que eu tenha mais ainda a obediência de pregar o Evangelho, porque ainda que o corpo esteja paralítico, Deus quer curar a sua alma. Ainda que o corpo esteja canceroso, a alma não pode estar cancerosa, porque nosso corpo é temporário. Essa casa é temporária. Enquanto habitarmos nesse corpo, vai haver dor, vai haver doença, vai haver morte, porque esse é o estigma do pecado. Jesus morreu na cruz pelas nossas transgressões, não pelas nossas doenças. Ele levou sobre ele, está consumado. Ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando o veremos, seremos como ele é. Um corpo glorificado, um corpo sem dor, um corpo sem morte. Então nós temos que aprender a viver desde agora a eternidade de Deus. E foi isso que eu aprendi a viver. Então eu vivo como curada. Ainda que o câncer esteja no meu cérebro, igreja, a minha alma foi curada, a minha fé está curada. Então o meu cérebro não está no câncer mais. A minha mente está na eternidade. Porque aquele que está em Cristo nunca morrerá. Isso é cura. Então, para você que não entende a doença, nós temos que ter discernimento. Porque há doenças que provêm de pecados ocultos. Há doenças que provêm de espíritos malignos. E há doenças que são da ação direta da graça de Deus para a sua vida, para cumprir um propósito dele. Nós temos que discernir isso. Seu corpo está doente, talvez essa doença que está no teu corpo origina-se de uma alma enferma, uma alma que não perdoa, uma alma rancorosa, adoece o corpo todo.
Mas se você está doente, você está numa vida santificada, consagrada a Deus, amado, saiba que essa doença que está no seu corpo é para cumprir um propósito de Deus na sua vida, na sua família, onde você estiver. É da ação direta da graça de Deus. Então não se importe quando alguém te apontar o dedo e falar que você não é curado, porque você não tem fé. Alguém se identifica? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos entender isso bem direitinho. Então foi o segundo câncer veio. O médico, o buraco está aqui, ó. O médico disse que tinha que operar em 30 dias. Mas eu era menina do serviço da igreja. Eu era tão cheia de religiosidade, na mesma proporção de ministérios e funções. Eu fazia tanta coisa para Deus, queridos, que eu não tinha tempo para Deus, que eu não tinha tempo para minha família. Está alguma coisa errada nisso. Isso é um paradoxo. Prestar serviço a Deus enquanto os relacionamentos vão esfriando em casa. Deus não está nisso. Vamos rever o nosso serviço. Vamos começar a servir em casa. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Vamos levar comida para a nossa família. Vamos ser instrumentos de cura na nossa casa. E vamos fazer aquilo que o Senhor nos vocacionou para fazer no reino dEle. Com uma única motivação. Não para ser reconhecido. Não para ser nomeado e remunerado. Mas para manifestar o reino dEle. Manifestar a glória dEle. A única motivação que Deus vai aceitar o seu serviço, o seu dom, é por amor. Se não for por amor, não faça. Se você estiver fazendo alguma coisa no reino de Deus, na casa de Deus, se não for por amor, não faça. Você está pecando contra Deus. Porque eu aprendi que pecado não é fazer alguma coisa errada. Pecado não são só as obras da carne. Não são só os valores morais transgredidos. Pecado é muito mais que isso. Pecado é eu fazer qualquer coisa fora do propósito de Deus para a minha vida. Eu posso estar fazendo tudo certo pelo certo, achando que está tudo certo e Deus aprovou. Não. Se eu estiver fora do propósito de Deus para a minha vida, eu estou em pecado. Se a minha casa está sendo abandonada, se os meus relacionamentos estão sendo abandonados, eu posso estar fazendo tudo certo pelo certo. Eu estou em pecado contra Deus. Porque Deus é um Deus de princípios. E foi a duras penas que eu tive que aprender isso. Foi quando 30 dias que o médico me deu, eu falei com o médico que eu não ia operar, que eu ia levar uma ressonância para ele em 30 dias curada. Por quê? A minha fé estava em Deus? Não. Estava no serviço prestado. O direito pelo serviço. Eu fiz, agora eu mereço. A fé do merecimento. A meritocracia. Isso está intrínseco na igreja. Está arraigado na igreja. Então, 30 dias eu tentei convencer Deus. Com muito louvor, com muita oração, com muita lágrima, com muita adoração. E no final de 30 dias fui buscar a bênção, a vitória, o pagamento. Eu não sabia nada disso não, amados. Nós fazemos isso inconscientemente. Fortalezas na mente. Paulo fala que a fortaleza na nossa mente que nos impede de conhecer Deus, quem Deus é. Se eu tivesse conhecido Deus como meu Pai, se alguém tivesse apresentado o verdadeiro evangelho para mim, eu nunca faria isso com ele. Porque um filho, diante de uma dificuldade, diante de um jardim de Getsêmani, ele vai orar e falar: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Isso é fé. Isso é fé. Hoje eu tenho essa fé. Não fui curada. Cheguei em casa desesperada. Desesperada, amados. Frustrada. Sabe o crente frustrado? Porque Deus não deu? Deus disse não? Deus diz não, sabia? Ele diz não. E os nãos de Deus são sim para a nossa vida.
Os nãos de Deus são vitória para a nossa vida. Eu cheguei em casa desesperada, em lágrimas, falei: Senhor, que projeto é esse? O Senhor é um Deus de cura? O que custava o Senhor me curar, Pai? O Senhor me levantou da cadeira de rodas, o Senhor moveu o câncer para o médico poder abrir minha cabeça. Nem isso eu podia fazer, passar pela cirurgia, o Senhor mudou tudo. O que era o Senhor soprar um tumor? Porque câncer e gripe para o Senhor é a mesma coisa. Custava isso, Pai? Aí eu chorando: fala comigo, Pai. Aí o Espírito Santo: abre a palavra que eu vou falar com você. Eu abri a palavra. Profeta Zacarias, irmãos, capítulo 13, isso foi em 2005, presta bem atenção, no Deus do antes. 2005, quando eu abri a palavra, capítulo 13, versos 8 e 9. As duas partes serão extirpadas e vão expirar. 2.500 anos da nossa época, e a palavra extirpar estava escrita lá, e a palavra usada nos blocos cirúrgicos para retirada de tumores. Fiquei muito feliz. Vão extirpar, então o segundo vai ser extirpado pela cirurgia, porque aprova Deus glorificar o nome dele na medicina, e ele tem feito isso. Então, glória a Deus. Só que veio o próximo versículo, onde o Espírito Santo colocou um véu para que eu não entendesse. Não era hora de entender. O Espírito Santo é doce, ele é maravilhoso conosco. Ele dá lampejos. Ele não joga um holofote em cima da gente. Ele é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando, até ser dia perfeito. Ele é muito paciente. O próximo versículo: mas a terceira parte vai voltar, mas a terceira parte restará nela. Os dois buracos estão ali, a terceira parte vem agora, mas a terceira parte vai restar nela. E eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Aprovarei como se prova o ouro e purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome e eu direi: eu sou o teu Deus, você é meu povo. Eu entendi uma coisa muito clara: o que é provado no fogo das provações é a nossa fé. A nossa fé precisa ser provada para ser fortalecida. Em toda a palavra nós vamos ver os apóstolos dizendo que devemos nos alegrar quando passados por muitas provações, porque as provações produzem a paciência. E que o fogo, como queima o ouro, assim a fé, como queima como o ouro, vai produzir louvor e honra para o nosso Deus. E o fim da nossa fé é para a nossa salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que não provém da fé é pecado. Fé, amado. Você pode perder tudo, você não pode perder sua fé. Você pode perder sua saúde, igual Jó, pode perder tudo, mas não pode perder a fé. Então importa para Deus te levar para os desertos, te levar para os vales. A dor e o sofrimento faz parte da vida daquele que é crente, daquele que é filho, porque importa para Deus nos levar para a eternidade. E se o Filho do Homem voltasse hoje, acharia fé na terra? Acharia fé no teu coração, querido? É a fé que nos sustenta. É a fé que nos move para Deus. É a fé, amados. É a fé que nos transforma. É a fé pela palavra que vai formando Cristo em nós. Quando foi em 2007, fazendo ressonâncias a cada 3 meses, 2 buracos curados, enfim curada. Quando deu 2007, nós fomos surpreendidos. Deus não, nós, com o terceiro. E Deus fez isso aqui, ó. Colocou ele bem difícil. Cercou as cavitações cirúrgicas. O médico disse: Maristela, você está em 5 anos da sua enfermidade. Em 2008, agora em São Paulo. Não tem como abrir a tua cabeça, o terceiro vai ficar. Aí o Espírito Santo tira o véu. Lá de 2005, eu havia esquecido. A terceira parte vai restar nela. Amados, o que poderia ser um desespero, eu vi o quanto Deus é maravilhoso. Deus preparou antes, fortaleceu antes, proveu antes, me amou antes, me fortaleceu antes, planejou tudo antes. Ele fez tudo isso antes. E o médico, já achando incrível chegar em 5 anos já viva, arriscou me dar mais 2. Mas mesmo assim ele disse que pelo prognóstico, eu já sabia tudo, tinha estudado tudo já, eu tenho doutorado nesse câncer,
Ele falou assim, olha, pelo prognóstico, talvez 2 anos você pode ter de vida, mas são 15 anos, amado. Todo ano que eu faço a ressonância. Tem a ressonância desse ano aí, amor? Todo ano que eu faço a ressonância, amor. Aí, aqui, ó, isso aqui é desse ano, ó. Ó, aqui estão os buracos. Aqui, ó, a margem branca em volta, ó. O médico até marca, ó. Tá aqui. Aqui, ó, espectroscopia. Isso aqui é para medir movimento, para ver se há movimento de tumor. Tudo dormindo. Tudo quietinho. Um dia, o médico falou assim comigo, a medicina é maravilhosa, mas ela só vai até onde Deus permite ela ir. Então, ela quer o crédito, ela quer o mérito. Como eu estava viva em 2012, meu médico falou assim, o médico renomado, falou assim, Maricela, você está curada. Por que você fala isso, doutor? Você está bem, você está viva. Eu falei assim, mas eu sabia que não estava, porque Deus tinha me dado uma palavra. Como o médico disse que só até 2010 que eu iria viver, quando eu cheguei em 2010, eu falei, Senhor, vai acontecer mais alguma coisa? Esse vale vai estreitar mais uma vez? Ao Espírito Santo, abre a palavra que eu vou falar contigo. Eu abri Daniel 11, 29. Estava assim, num tempo determinado virá outra vez. Mas a última vez não será como a primeira. 2010, 2012, meu médico, você está curado. Cuidado, que nem tudo que você ouve e quer ouvir vem de Deus. Porque se a minha fé estivesse no médico, eu ia desmoronar lá na frente. Porque em 2015, deu 7 anos da radiocirurgia. E Deus quis escolher 7. 7 é o tipo do tempo perfeito, do projeto dele, do plano dele. Então, em 2015, ao refazer, como todo ano faço, a ressonância, Deus permitiu as células malignas acordarem. O médico ficou perplexo. Fui voando, correndo para Belo Horizonte. Ele olhou aquelas imagens e não estava acreditando. Pediu que eu repetisse de novo. 4 meses depois. Quando eu repeti, entreguei para ele o câncer dormindo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Você não precisa temer nada diante de um Deus tão poderoso, tão extraordinário, tão magnífico. Ele tem a vida nas mãos. Ele faz como Ele quiser. Não se desespere por nada. Ainda que doa, ainda que venha aflição, ainda que tenha medo, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Mas mais importante que qualquer doença física, hoje o câncer não é mais para mim, ele vai ficar lá, naquela imagem, vai ficar enquanto eu viver. Porque ele falou isso, e o médico em São Paulo falou assim, Maricela, enquanto você viver, ele pensava nos 2 anos. A cada 3 meses vai fazer ressonância, você vai ver o terceiro. Porque o terceiro vai ficar. E o terceiro ficou, igreja, porque o Senhor falou em 2005 que a terceira parte vai restar nela. Mas não é mais para mim. Hoje nós entendemos, né, amor? O câncer está aqui no cérebro, queridos, não é mais para mim. Esse câncer é para confrontar a igreja dele. Para mostrar que esse não é nada. Que esse não me impede de pregar. Não me impede de ser usado como instrumento, com toda a fragilidade do meu corpo. Meu lado esquerdo é todo complicado. Na segunda cirurgia eu perdi toda a coordenação motora. Eu tenho um lado fraco. Eu tenho muitas comorbidades que a doença me trouxe. Tenho dores de cabeça terríveis todos os dias. E ainda assim ele me tira quando eu prego. Mas tudo isso é para mostrar que ainda com toda a doença física, o pior câncer não está no corpo. Está na alma. E é o pecado. E Ele está aqui para curar a alma. Se Ele quiser curar o físico, Ele cura. Há muitas formas de Deus curar. Veja bem, entenda bem isso, querido. Fé não é a certeza que Deus vai me curar. A fé é a convicção que Deus cura. Porque Deus não muda. Sempre que eu falei com vocês que Deus não muda, Ele não vai mudar situações, porque Ele não muda, Ele não sabe mudar. Ele é imutável. Ele transforma.
Então Ele não muda, Ele é o Deus do impossível, Ele continua sendo o Deus de milagres. Então fé é a convicção que Deus cura tudo. E tem várias formas dele curar. Ele pode curar como curou Paulo. Paulo orou intensamente, talvez por muito tempo. 3 vezes Paulo elevou a sua oração a Deus, para livrá-lo daquele espinho na carne. Que muitos estudiosos chegam à conclusão, e eu chego junto com eles, que é uma doença física. Porque o espinho no grego conota como uma estaca enfiada na carne, causa dor física. Paulo tinha uma doença. E para ele era uma afronta, porque ele curava até com os lenços dele, até com a sombra dele, mas não era curado propriamente. E ele se sentia envergonhado, humilhado, diante do chamado, do ministério que ele tinha, porque ele tinha uma doença e Deus não curava. Até que ele entendeu e foi curado. Deus curou Paulo, mas não removeu a doença. É uma forma de Deus curar. Curar a fé, curar a alma. E entender que o poder de Deus vai aperfeiçoar nessa fraqueza. E que a graça dele basta. Outra forma de Deus curar, amados, e essa aí tem que estar com a fé muito madura, é levando para Ele. É uma cura maravilhosa. É a melhor cura que tem. É a cura perfeita para todos os nossos filhos de Deus. Às vezes eu fico dividida entre estar lá e aqui, porque a cura é perfeita quando estamos com Ele. Amados, então, abra bem teus ouvidos, porque pode ter um câncer na tua alma. Você pode estar em decadência espiritual e iludido na sua religiosidade, que Deus está aprovando tudo que você faz. Mas nessa noite as vendas dos olhos vão cair. Satanás não vai te manter numa mentira dessa mais. Os seus olhos vão abrir. Você vai ver as suas verdades. E dói, queridos. Quando a luz incide sobre nós, dói. E quando a luz incidir nas tuas verdades, que você não quer lidar com elas, verdades que você não quer buscar Deus para ser tratado, verdades que você vai tratando como estimação da sua vida, mas que precisa ser transformado, porque Deus tem para a tua vida plenitude, é abundância. Então, quando incidir luz nessa verdade que você guarda com toda a tua força, não faça como Adão, porque quando Adão cai, a primeira verdade que lhe traz dor é a verdade de ter desobedecido a Deus. E a segunda verdade que lhe traz dor é a verdade de estar nu diante de Deus. E muitas vezes, quando esse evangelho é pregado, um evangelho poderoso para incidir luz nos nossos pecados que estão ocultos, luz nas verdades de quem nós somos, e não queremos lidar com quem nós somos, porque a tendência nossa, porque nós somos Adão, a natureza adâmica ainda habita em nós. Então a tendência é fazer como Adão fez, cozer uma folha de figueira e tampar a sua nudez, como se Deus não pudesse ver. Deus está vendo, e Ele quer te curar. A tendência nossa é esconder de Deus, fazer de conta que Deus não está vendo aquele pecado. A segunda tendência é esconder do outro, do cônjuge, dos pais, da liderança da igreja, um pecado que envergonha o evangelho e vai esconder como se nunca vai ser descoberto. Queridos, lá em Lucas fala que tudo que estiver oculto vai vir luz, a luz vai incidir, porque essa é a disciplina de Deus para todo filho, porque Ele ama o filho. Nós não somos bastardos, amados. Se somos filhos, Ele vai nos corrigir, Ele vai trazer luz às nossas trevas. Que nós não venhamos tentar esconder as obras tenebrosas na nossa vida, amados. Deixa a luz incidir.
A terceira tendência é esconder de nós mesmos. Adão se escondeu atrás de um arbusto, cozido com folha de figueira, tampado com folha de figueira, escondidinho. E Deus fala: Adão, onde você está? Adão, olha a sua situação, Adão. Não adianta, Adão. Vem para cá. Eu tenho a solução. Sacrificou um cordeiro, o vestiu com peles de cordeiro, o sangue, a remissão do pecado. Que coisa maravilhosa. O cordeiro já foi dado, querido. O cordeiro já foi crucificado. Entrega, deixa essas folhas de figueira hoje aqui. Saia daqui revestido com o sangue de Jesus. Seja curado nessa noite. O Senhor vai te dar autoridade para romper com o adultério, com a pornografia, com a mentira, com todas as obras da carne e também com a religiosidade que te mantém iludido, achando que Deus te aprova, fazendo aquilo que Ele não quer que você faça, achando que está tudo certo pelo certo. Vamos sair daqui hoje revestidos com o sangue de Jesus. Mas nós precisamos identificar sinais na nossa vida que são sinais de decadência. Abra comigo aí o livro do profeta Jeremias. Jeremias foi chamado como profeta ainda muito jovem e profetizou por 43 anos. Ministério mais longo de profeta. Sofreu muito. 4 reinos que sucederam o rei Josias. 4 reis iníquos. E Jeremias foi uma voz, uma trombeta, uma atalaia que Deus levantou naquela época. E não diferente como agora. Deus tem levantado os seus para clamar como uma voz que clama no deserto, para trazer arrependimento à sua igreja. Deus se importa com a sua igreja, ainda que a sua igreja o faça sofrer, ainda que Ele esteja à porta dela, batendo para abrir, ainda assim, Ele não vai desistir da sua igreja. Isso me entristece muito, saber que nós somos a igreja desse último século, que dá náuseas a Jesus, que o faz está a ponto de vomitar. Que possamos então identificar, queridos, ouvindo nessa noite aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero trazer alguns sinais de decadência na nossa vida. Abre Jeremias no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 10. Eu quero ler o primeiro sinal de decadência que você pode ter na sua vida. Identifique isso e conserte isso com o Senhor. Nós vamos ler a parte B desse versículo 10, que vai dizer assim: eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Você pode estar em decadência espiritual, queridos, se você não tem mais prazer na palavra. Se você passa mais de uma semana, dias, sem se alimentar da palavra. Se você vem para a igreja como um hábito, uma prática, e não gosta de ouvir a palavra, principalmente quando a palavra te confronta, principalmente quando é direta aquilo que Deus quer falar com você. Esse povo aqui desprezava a palavra. Eles tinham a palavra, eles tinham a lei, mas eles desprezavam ela, tinham vergonha dela, porque a palavra nos deixa descobertos diante de Deus, a palavra nos deixa nus diante dele. E só há uma forma de viver nessa vida, alimentados do pão vivo que desceu do céu. Se eu não obedecer a ordem de me alimentar da comida verdadeira, Provérbios 27:7 vai dizer que uma alma satisfeita pela palavra despreza até o mel, mas uma alma com fome come qualquer coisa, e o amargo se torna doce. Amargo esse falso evangelho de triunfalismo, de vitória, de conquista, de poder, de milagres, de cura. O amargo é doce na hora que ouve, mas é amargo quando sai daquela porta. E a vida é a mesma. Segunda-feira está um saco vazio, nada mudou. Deus deu uma ordem para o homem no jardim.
E é muito comum pensar que essa ordem, como vou perguntar para vocês agora, e vocês vão pensar o mesmo. É muito comum pensarmos que a ordem... Qual foi a ordem que Deus deu no jardim, queridos? Qual foi a ordem que Deus deu no jardim? Oi? Não comer do fruto. É isso? Havia um parágrafo único naquele jardim. Só havia uma lei naquele jardim. Mas não foi essa ordem que Deus deu ao homem. Se o homem obedecesse à ordem que Deus havia dado, o homem não ficaria com o estômago vazio a ponto de cobiçar a única coisa proibida. Abra sua palavra aí em Gênesis 2. Deixa aí Jeremias, põe uma fitinha aí e vai lá em Gênesis. Deus não deixa nada, nenhuma ponta solta na palavra dele, amados. A ordem não foi essa. Nós pensamos que não fazer, não tocar, não pensar, não proibido. Não fazermos o que é proibido, já estamos agradando a Deus. Não, amados. Mas é tirar o pecado e colocar o bem no lugar. É tirar o mal e colocar o bem no lugar. Se o bem não entrar no lugar, o pecado vai ganhar força na tua vida. Mesmo você sabendo que é proibido. É por isso que Paulo falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque a lei só servia para isso. A lei não tinha poder de transformar ninguém. A lei só tinha o poder de trazer a nós a nossa miséria. E sabemos que nós não podíamos, não tínhamos condições, não éramos capazes de obedecer. Não éramos, não somos. Por isso Jesus cumpriu a lei. E pela graça nós temos vivido, e pela graça nós temos sido santificados. É pela graça que nós temos obedecido, somente pela graça. Por nós não. Por nós não. Porque a lei só foi suficiente para mostrar o quanto o pecado é excessivamente maligno. Então, enquanto você olhar para aquilo que não pode, é isso que vai ganhar força na tua vida. Vamos obedecer aquilo que Deus mandou. Gênesis 2. Isso é crucial para a nossa caminhada. É crucial para a nossa casa, para a nossa família. Em Gênesis 2, verso 16. O que está escrito no verso 16, igreja? Leia juntos. Amém. Qual foi a primeira ordem que Deus deu? Comer de tudo. Comer da comida que Ele providenciou. Comer daquilo que Ele deu para nós comermos. Se Adão tivesse com a barriga cheia, ele não tinha cobiçado aquilo que não podia. Sabe por quê, queridos? Que muitos casamentos estão acabando. Muitos cônjuges estão largando, trocando seus filhos, suas esposas, seus maridos por um adultério. Porque a barriga está vazia. Porque não tem se enchido das promessas de Deus, das virtudes de Deus, da graça, das virtudes do Espírito Santo, do poder que essa palavra tem de curar a casa, de curar o casamento, de transformar o relacionamento. Sabe por que muitas vezes um crente olha para um negócio ruim, proibido, desonesto, e faz como se fosse coisa boa? Porque ele está à míngua, porque ele não medita na palavra, ele se esqueceu da palavra. É isso que os judeus estavam fazendo aqui em Jeremias. Eles tinham vergonha, eles desprezavam a palavra, porque a palavra depunha contra eles. Como eu disse, a palavra era uma espada de dois fios. Ela corta para dois lados, ou para juízo ou para salvação para a tua vida. Então, se você ouvir essa palavra, que seja para salvação nessa área que você está, essa área que você não consegue vencer, essa área que você fracassa nela, é porque Deus não é conhecido ainda, é porque Deus não se revelou ainda, é porque a palavra não foi encontro da tua vida, para que você vença essa área na tua vida. Eu só conheço uma coisa só, que tem poder para nos curar, e é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho não precisa de mais nada. Estão usando de acessórios para ajudar o Evangelho. Cultos motivacionais, coaching cristão, palavras motivacionais, autoajuda. Como se o Evangelho precisasse de alguma coisa, de muita música,
de muito show, de muito evento, conferências, cantor famoso, pregadora famosa. Como se o evangelho precisasse disso. Como se o Espírito Santo precisasse de hora marcada para trazer avivamento. Avivamento vem pela palavra, vem por arrependimento, vem por uma reforma dentro de nós. Eu só conheço uma coisa que pode transformar você, e é a palavra de Deus. É o pão vivo que desceu do céu. Não tem outro alimento. Se você não comer essa comida, não se alimentar dela e desprezá-la, você está em decadência espiritual. Você está em decadência espiritual. O segundo sinal de decadência espiritual. Verso 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém, ó cidade de falsidade, só opressão há no meio dela. É decadência espiritual, queridos, quando nós estamos atuando dentro da igreja. Porque hipocrisia, em algumas versões vai estar falsidade. Falsidade é hipocrisia. Hipocrisia no grego é ator. Hipócrita é ator. Hipocrisia é atuar. Jesus chamou os religiosos. O maior embate de Jesus na sua época foram os religiosos, os fariseus, os cumpridores da lei, que coavam um mosquito e engoliam um camelo. O pecado para eles era relativo, mas colocavam um jugo pesado sobre o povo. Quando os líderes têm feito isso, pecando como se nada fosse, mas cobrasse da igreja como se tivessem engolido um camelo. 2 pesos, 2 medidas. Você pode vir para a igreja, querido, cantar, levantar suas mãos, dar sua oferta, entregar seu dízimo, cantar, pregar, descer as águas, falar em línguas estranhas, interpretar, ter dons de curar, e ainda assim você pode estar atuando. A sua vida pode ser um espetáculo, mas Deus não vai aplaudir isso. Deus não está aplaudindo. Nós precisamos, amados, nos olhar nos espelhos e fazer como Paulo ensinou a igreja de Corinto. Paulo falou que não sejamos como Moisés. Meu Deus, Paulo era muito corajoso. Ele mencionou, ele tocou no ungido. Meu Deus, coitado do apóstolo Paulo. O maior ministério do Antigo Testamento foi de Moisés. Um homem que o Senhor preparou, planejou antes para libertar o povo dele. Um homem que sofreu 40 anos no deserto, um povo obstinado, teimoso, desobediente. E Paulo vai e toca no ungido. Não sejamos como Moisés, dissimulado. Está escrito lá. Em Coríntios, capítulo 2, eu acho, não lembro agora. Que subia ao monte para falar com Deus, para trazer para o povo as revelações de Deus. Mas descia com o rosto tão iluminado, não por causa dele, mas por causa da glória de Deus. Ele estava diante da glória de Deus. Moisés foi percebendo que a glória era transitória. Mas ele não queria que o povo descobrisse isso. Então ele atuava. Ele colocava um véu sobre o rosto. E o povo continuando achando que ele era o cara. Que o rosto estava brilhando, por isso que ele tinha que esconder. Quantos têm feito isso na igreja? Demonstre estar cheios do Espírito Santo. Amados, dons espirituais não é evidência de Espírito Santo na nossa vida. Muitos vão chegar naquele dia, diante de Jesus, cheio de dons, de operações de milagres, de maravilhas. E vão dizer para Jesus que no nome dele, eles fizeram tudo isso. Mas Jesus conhece bem o homem. Jesus nunca confiou em nós. Ele vai dizer assim, para minha glória não, vocês não fizeram para minha glória.
foi para a vanglória. E tudo que fazemos para a vanglória, no final ele vai dizer: aparta para o fogo eterno. Aparta-te para o fogo eterno, homens cheios de iniquidade. Evidência do Espírito Santo em nós, amados, não é o poder. Poder não é evidência que você está cheio do Espírito Santo. Ninguém provou mais poder do que aquele povo no deserto. Ninguém, em toda a história, viu poder, bebeu poder, comeu poder, vestiu poder. Poder protegia de dia, poder protegia à noite. E no final o poder não fez nada por eles. Continuaram sem conhecer quem Deus era. Foi um grupo até Jesus buscar o poder de Jesus para serem curados. Quantos leprosos eram naquele grupo, irmãos? 10 leprosos. Quantos foram curados, irmãos? Quantos voltaram? Quantos foram abençoados? 1. Os 9 provaram do poder, mas estavam agora irremediavelmente condenados, porque tiveram de frente para a verdade e não a conheceram, não a quiseram. Estavam só curados. Você conhece gente só curada? Só curada. Nunca foi transformado aqui. Se uma experiência que você viver com Deus não transformar a tua mente, queridos, igreja, a experiência não tem valor nenhum amanhã. É só mais uma experiência. Jesus olha para aquele leproso curado. Não foram 10? Onde estão os outros 9? Agora vem a bênção. A tua fé te curou. A tua fé te curou. A alma dele estava curada. Vocês estão entendendo, irmãos? O poder não pode fazer nada por nós. Deus não quer que nós buscamos o seu poder. Deus quer que manifestemos a sua glória. Manifestamos o seu amor. Então a maior evidência do Espírito Santo na vida do crente não é o poder, é a santidade. É a santidade. É uma vida reta, íntegra. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que fofocava não fofoca mais. Aquele que fazia contenda não faz isso mais. Aquele que invejava o que o outro tinha não faz isso mais. Aquele que falava mal do irmão não vai fazer isso mais. Aquele que roubava não vai fazer isso mais. Porque agora ele nasceu de novo. E a mesma graça que salva, ela transforma. Eu não entendo o crente achar que está salvo com uma vida que não foi transformada. Que graça é essa? Graça barata. Não confunda a graça de Deus com a liberdade de pecar, igreja. Aquele que confunde a graça de Deus com a liberdade de pecar, nunca conheceu o Evangelho. Porque o nascido de Deus, ele vai continuar pecando. Porque nós somos pecadores. Mas jamais vai pecar deliberadamente. E quando ele transgride um princípio do Pai, vem uma tristeza tão grande no coração dele, uma angústia tão grande, que leva ele ao arrependimento. E ele vai romper com o pecado. Porque ele não suporta ficar sujo com a lama do pecado. Porque ele nasceu de novo. Ele não está mais inclinado às obras da carne. Ele não está mais debaixo do espírito da servidão. Agora ele tem o espírito da adoção. Agora ele é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então ele tem autoridade para não pecar. E ainda que ele peque, ele vai se levantar. Mas aquele que peca, sente satisfação no pecado, disposição mental para continuar pecando, nunca nasceu de novo. Meu amado, você pode ter 40 anos de crente. Você pode ter 20 anos de crente. E você pode ter sido a vida toda da igreja. E nunca foi de Cristo até agora. Deixa o Espírito Santo incidir essa luz em você. Ele é um fogo consumidor. Ele é um fogo que queima. Deixa ele queimar. Deixa ele te purificar essa noite. Ele está te trazendo arrependimento. Ele está te trazendo transformação.
Então, se você está atuando, dissimulando como Moisés, obedeça o que está escrito na palavra. Que o véu não esteja mais no seu coração, como esteve em Moisés. Mas agora com a cara descoberta, porque Paulo fala que aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Nós estamos livres em Cristo Jesus, para tirarmos as nossas máscaras e sermos tratados, igreja. Sermos curados, igreja. O médico veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Nós precisamos ser curados todos os dias, amados. Todos os dias nós vamos estar nas mãos do olheiro. Se quebrar, ele vai fazer de novo, é a obra dele. Ele é o purificador de prata, ele vai se assentar com você no meio das chamas. Vai doer. É necessário. Mas ele está transformando você a imagem e semelhança dele. Porque somos filhos, nação santa, sacerdócio, povo eleito. Este é o padrão para nós, amados. Aí nós olhamos para o espelho e podemos nos ver agora sem máscaras. E podemos ver o quanto somos miseráveis, o quão longe estamos de ser parecidos com Jesus, não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala que pelo Espírito Santo, olhando no espelho, nós seremos transformados de glória em glória, até Cristo, até que Cristo seja visto em nós. Fica livre da culpa. Ele já te perdoou. Se houve arrependimento, Ele já te perdoou. O terceiro sinal, no versículo 10. A quem falarei, no capítulo 10, versículo 10. Aí a parte A. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Isso aqui tem trazido desânimo a muitos pregadores. Muitos pregadores que a gente conversa, pastores também. Porque mesmo diante de uma palavra dessa, podem ter aqui ouvidos incircuncisos. Aí o profeta clamava: a quem falarei? A quem testemunharei? Eles não querem ouvir. Seus ouvidos estão tampados. Mas ainda assim nós não podemos desistir, pastor. Não podemos desistir. Nós temos que ir até o fim. Deus tem nos sofrido. Que o Senhor nos dê longanimidade para suportar isso. Crentes que vêm para a igreja, ouvem a palavra e saem como se nada tivesse acontecido. E vivem a mesma vida. Meu Deus, por quantos lugares nós passamos, amor, que depois de pregar uma palavra com uma espada afiada, dias depois, pecados encobertos, Deus trazer a luz, porque não houve arrependimento. Deus se ira. Deus se ira, amados. Nada vai ficar encoberto. Hoje é noite de arrependimento para a tua vida. Se você quer seguir esse evangelho, se você quer ser um cristão, então se arrependa. Confesse seu pecado. Confesse seu pecado para ser curado. Mas não esteja com seus ouvidos circuncisos nessa noite. O quarto sinal, no verso 15. Porventura, envergonham-se de cometer pecados? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Meu Deus, como esse povo se parece com a gente. Como esse povo se parece com a igreja evangélica brasileira. Como o pecado não fosse nada. Como se pecar fosse relativo. E ainda dão risadas do pecado. Conta o pecado para o outro rindo. Crente com crente. Como se nada fosse. E nós precisamos voltar a dar nome aos bois. Dar nome ao pecado. Apesar de que, para que possamos entender isso, que pecado é mesmo fazendo alguma coisa certa.
Se estiver fora do propósito do Senhor, é pecado também. Mas precisamos lembrar a igreja que adultério continua sendo pecado. Que casal que não casou transar antes do casamento é pecado. Que a prática do homossexualismo é pecado. Ainda que Deus restaure a identidade sexual desses jovens que muitas vezes perderam essa identidade lá na primeira infância. E quantos homossexuais nós temos lidado nesse vale de lágrimas? Jovens sofrendo dentro das igrejas, nasceram na igreja, mas perderam a identidade sexual. No momento onde a identidade está sendo formada, e muitas vezes um lar disfuncional, nós vamos tratar disso amanhã. Um lar que não seguiu os princípios bíblicos é um cenário perfeito para que Satanás roube a identidade de uma criança. Por falta de masculinidade, por várias razões, por omissão do pai, por passividade do pai, ou mesmo por autoritarismo de uma mulher insubmissa. Por vários motivos nós temos lidado com jovens que nos pedem socorro. Porque não suportam mais viver assim, se escondendo. A igreja não está preparada para isso. A igreja não tem maturidade para isso e muito menos amor para lidar com isso. Mas aqueles que se tirarem as máscaras e pedirem ajuda, ajuda. Eu tenho visto em Ariston, dá trabalho, mas vale a pena caminhar com um jovem ou uma jovem que se perdeu lá atrás, que não consegue entender a sua história. É mais fácil pensar que nasceu assim e que vai viver assim. E quantos têm desistido porque Satanás contou essa mentira para eles? Porque é tão novinho, é uma criança. E quando eu pergunto, quando você se viu gay? Ah, Maristela, eu acho que eu nasci. É por quê? Ah, eu era muito novinho. É na primeira infância, queridos. Satanás está entrando nos nossos lares na primeira infância. Enquanto os casais estão se degladiando, desobedecendo princípios do Senhor. Deus tem um alimento perfeito. Não para te dar uma família perfeita, mas para fazer uma família segundo o coração dele. Com filhos sadios, com filhos curados, um lar para se sofrer seguro. Nossos filhos não têm isso. No lar assim, quem perde são os filhos. Nós temos tido a alegria, o prazer, o júbilo de ver rapazes sendo restaurados. Tenho desejo por moças, e não mais por rapazes. Não é da noite para o dia, querido. Leva tempo. Ou talvez Deus nem vai restaurar o desejo para uma mulher, mas vai tirar todo o desejo pelo sexo, vai tornar um eunuco para a obra do Senhor. Nós temos visto isso também. Homens que o Senhor libertou e curou. Mas nós temos visto jovens voltando a serem homens, macho e fêmea, assim como Deus fez. Aí eu falo com eles assim, cuidado, pecado de hétero é pecado também. Vai continuar lutando. Então tem muitas coisas nós temos que lembrar, que o pecado não mudou, queridos. O pecado continua sendo pecado. Deus não muda. Deus não muda. Seus decretos não vão cair. Seus princípios são inegociáveis. Quinto sinal, 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. É aquilo que o pastor Jonatas, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na devocional desse panfleto. Isso é uma revelação do Senhor. Deus continua levantando seus profetas, seus atalaias, como buzina, para a igreja dele se arrepender. Mas ainda assim como esse povo
que não se arrependia, ainda assim, muitos continuam dizendo: não escutaremos. O último sinal, o sexto sinal de uma decadência espiritual. Verso 28. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Um coração endurecido, um coração que não se quebranta, um coração que não ouve mais a voz de Deus, um coração insensível, está em decadência espiritual. Que possamos rever nossa vida hoje diante do Senhor. Ele passeia na igreja, ele está entre os 7 castiçais, e ele tem 7 estrelas na sua mão direita. Ele anda, ele continua andando no meio da sua igreja, com olhos de chama de fogo. Nada vai ficar encoberto diante dele. E ele continua dizendo: eu conheço a sua obra, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Ele está nos dando tempo, amados. Hoje é o tempo que ele tem nos dado. Se nós estamos aqui buscando cura para um casamento já destruído, buscando cura para os filhos perdidos no mundo, buscando cura para as nossas vidas, nós precisamos voltar primeiro para os princípios de Deus, para a gente continuar trilhando agora como nós seremos curados. Então, que hoje cada um de nós possa digerir essa palavra e cada um examinar a si mesmo. Olha, o espelho não está na frente do teu marido. O espelho não está posto na frente da tua esposa e nem dos teus filhos. Está na tua frente. Está na minha frente. É você e Deus. É você e o Espírito Santo de Deus, que está queimando, que queima dentro de nós. Um fogo para purificar e tirar as escórias da nossa vida. Que possamos orar, estar em espírito de oração essa noite, rever a nossa vida, confessar, pedir perdão ao Senhor. Feche os olhos, igreja.